Bom dia, meus alunos do Colégio Unifor do terceiro ano. Hoje nós vamos dar um passo, e esse passo ainda está dentro do capítulo 6, Fontes do Pensamento Moderno. Nós vamos falar então sobre as características do iluminismo, né, e um pouco da filosofia de Voltaire. No ano passado nós chegamos a estudar o iluminismo, né? Vamos voltar um pouco, vamos relembrar um pouco. O Renascimento, então, ele tenta resgatar novamente o homem que se perdeu, né? Se perdeu pelo quê? Pela intolerância da igreja. Quer dizer, a única coisa que se era tolerável era a voz, a fala da igreja. E é por isso que Voltaire vai bater de frente contra a religião. Mas, lembrando um pouco, antes da gente falar um pouco de Voltaire, nós temos que lembrar que o iluminismo se difundiu na Europa no século XVIII, né? E ela trouxe de volta, mais ainda, quando a gente fala em iluminismo, essa iluminação, o iluminar. O que queria iluminar? Iluminar a capacidade do homem, do ser pensante, do ser racional. Quer dizer, é uma defesa do homem racional versus ou contra, né, a força das instituições, de algumas instituições, tanto de algumas instituições monárquicas, como de algumas instituições religiosas, como a Igreja Católica. Então o iluminismo veio trazer à tona, né, veio trazer novamente, né, o homem, o ser pensante. Não é o ser que cala-se, não é o ser que é submisso às vontades, né, à imposição da Igreja Católica e de alguns poderes, tá certo? Então foi uma grande revolução. Foi uma grande revolução, porque trouxe, resgatou-se, iluminou-se a mente, iluminou-se a capacidade racional do homem, né? Aqui vai falar que não trata assim de um movimento, nem de uma doutrina que se difundiu na Europa. Ela surgiu em meio a alguma crise política e ela vai tentar mudar essa crise política, tá certo? E aí, meus queridos, a partir de agora você vai assistir a videoaula de um professor do Poliedro e ele vai explicar um pouco dessas características do iluminismo, né? Do trazer à tona a capacidade racional do homem. E aí, alguns momentos, ele vai se esbarrar na filosofia, né? Na filosofia, então, do filósofo Voltaire. Principalmente quando ele foi explicar o que significa o deísmo, né? Você lembra que o ano passado nós estudamos Voltaire, e Voltaire criticava a Igreja Católica, quando a Igreja Católica descobriu, por exemplo, eu acho que, se eu não me engano, foi o Brasil, e ela criticava algumas aldeias, né, condenava algumas aldeias que cometiam o canibalismo. E aí Voltaire se contrapõe a isso e falava, peraí, o que é a Igreja? Quem é a Igreja para condenar um grupo de irracionais, né, de primitivos, que comem um ao outro? O que é ela? Quem é ela para criticar? Sendo que ela levou à morte, ao inquérito, ao index, né, a condenação, a fogueira, tantas pessoas. Talvez, o Voltaire diz, ela tenha matado muito mais de uma forma racional do que os índios, que são irracionais. Então é aí que ele vai tocar nessa característica da tolerância e da intolerância, tá? Então eu quero que você preste atenção nessa aula, né? Que você relembre essas características do iluminismo, né? E consiga entender um pouco o que Voltaire queria transmitir com sua mensagem, certo? Um grande abraço e preste atenção nessa aula. Essa é a primeira parte da aula, tá certo? Depois nós vamos fazer a segunda parte, que é o enciclopedismo de Diderot e d'Alembert. Primeiramente, os iluministas vão se dizer defensores da razão. Se hoje eu falar
no século XXI em defender a razão, para nós hoje razão parece uma palavra um tanto quanto abstrata, um tanto quanto confusa. No século XVIII, quando o iluminismo estava no auge, esta palavra razão parecia uma coisa bastante absoluta, quer dizer, razão tem a ver com dúvida, razão tem a ver com pensar. Se você pensa racionalmente, você está se questionando e antes de chegar a alguma conclusão, você se questionou. Lembrando que a dúvida metódica, vocês viram em outras aulas, é uma ideia que vem do Descartes, que vocês já estudaram em aulas anteriores. Então veja só, os iluministas são defensores da razão. Não aceito nada, não aceito nenhuma ideia antes que esta ideia passe pelo tribunal da razão. A razão é como um tribunal na sua mente. E tudo que você quer aceitar, antes você submete à razão. Dizem os iluministas, o maior inimigo da razão não é a dúvida, muito pelo contrário. A dúvida nos leva à verdade. O inimigo da razão é o dogma. Quer dizer, é a verdade absoluta. É a verdade inquestionável. Tudo deve ser questionado, inclusive eles vão questionar a religião, como veremos mais adiante. Então, defensores da razão, tudo submetido ao tribunal da razão. Só para vocês terem um exemplo, há um livro muito famoso de um filósofo inglês chamado Thomas Paine. O livro se chama A Idade da Razão. E nesse livro, o Paine diz que, por exemplo, ele não aceita a ideia de que Jesus Cristo teria caminhado sobre as águas, pois ele não concebe isso racionalmente nos dias de hoje, diz o Thomas Paine. Se alguém nos dissesse que caminhou sobre as águas hoje, nós não acreditaríamos. Então por que nós acreditamos que isso aconteceu 2000 anos atrás? Né? O Thomas Paine vai dizer justamente que se não é racional, se é algo que minha razão não aceita como razoável, eu não devo aceitar. É para você pensar essa questão. Vamos a mais uma característica. A tolerância. Lembrando que a grande origem desta ideia de tolerância para os iluministas é o Tratado da Tolerância do Locke. Talvez, na história da humanidade, o livro mais importante no tocante à questão da tolerância. E aí vem a frase que todos conhecem, do Voltaire, que ele teria dito para um padre: posso não concordar com uma só palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eles defendem a razão, ao mesmo tempo que eles defendem que nós temos que exercer a razão, eles não se colocam a favor da proibição, da restrição ou de qualquer coisa contra alguém que pensa diferente, mesmo contra as igrejas. A favor do livre pensamento de cada um. Claro que eles têm a sua própria concepção do que é a verdade. Entretanto, eles não são a favor da repressão de outras verdades. Outra ideia fundamental para o iluminismo é a ideia de progresso. Eles acreditam que o seu pensamento, que as suas ideias estão levando a humanidade ao progresso. Eles acreditam que quanto mais esclarecimento, quanto mais razão, melhor será a sociedade. Hoje, no século XXI, a gente questiona essa ideia. Em outros vídeos, vocês falarão sobre Adorno, sobre a escola de Frankfurt, com o professor Guy, e nessas aulas vocês verão que o Adorno questionará se esta razão iluminista realmente nos leva ao progresso, realmente nos faz viver melhor. Mas isso vocês verão mais adiante. Muito bem, vamos ver mais uma característica do iluminismo, o engajamento. Quer dizer, estes filósofos iluministas não eram pessoas que ficavam filosofando em sua casa, que escreviam apenas para os seus pares. Não, eles eram caras que queriam se pôr à testa da sociedade. Se não serem governantes, pelo menos influenciarem os governantes. Vocês estudam nas aulas de história, por exemplo, os déspotas esclarecidos, que são reis, muitas vezes absolutistas, ministros, que se utilizarão de algumas ideias iluministas, alguns até que terão filósofos como conselheiros, alguns até que serão filósofos, né? Então, quer dizer, eles não pensam o seu pensamento, a sua ideia como algo distante da sociedade, mas como algo que deve ser aplicado, né? Por isso que eles escrevem muitos panfletos, quer dizer, para serem lidos pelas massas, para serem muito lidos. Muito bem, justamente quando eles pensam a religião, alguns iluministas, não todos, mas muitos deles, como o próprio Voltaire, como o próprio Thomas Paine, pensam uma nova religião. Baseados na obra do Spinoza, eles pensam uma religião que é chamada, que nem exatamente uma religião, mas segundo eles, na verdade, uma forma racional de pensar Deus.
que é o deísmo. O que seria então o deísmo? Este livro, A Idade da Razão, do Thomas Paine, é considerado a maior obra deísta do iluminismo. Neste livro, então, como em várias obras, se defende esta ideia. Seria uma religião racional. Segundo esses filósofos, esses deístas, pensar racional. É racional conceber Deus. É racional conceber Deus. Aqui uma frase do Voltaire. Acredite em Deus, mas não acredite nos padres. O deísmo, como o próprio Thomas Paine diz, é uma religião que pensa o seguinte: eu acredito em Deus, ponto. Qualquer coisa acrescentada depois desse ponto será uma criação humana e não uma criação divina. Então o deísmo rejeita as igrejas, rejeita as escrituras, rejeita qualquer tipo de oração pronta. Para o deísmo é apenas eu e Deus, você e Deus. Sem padre, sem oração, sem igreja, nada disso é necessário. Uma relação direta entre a nossa mente e Deus, sem intermediários. Diz um deísta de hoje, chamado Bob Johnson, a religião é uma burocracia entre Deus e o homem. Então a ideia do deísmo seria uma religião desburocratizada, uma religião sem intermediários entre Deus e o homem, puramente racional. Dizem eles que se você pensar bastante, é racional você conceber que todas as coisas têm um Criador, que é absolutamente racional. Vejamos uma outra frase, veja só, a minha consciência, a minha mente é a minha única igreja. Nada além disso. Então o deísmo é uma ideia de Deus concebida e formulada no iluminismo, muito baseada na obra do Spinoza, que é um pensador anterior, um filósofo anterior. Os iluministas, poucos deles, apenas no final do século XVIII, você terá iluministas pensando em igualdade social. E aí Rousseau entra nesse contexto. Mas na maior parte do iluminismo, eles pensavam apenas em igualdade jurídica, ou seja, igualdade de nascimento, o que no século XVIII significa criticar os privilégios, criticar a nobreza. Lembrando que a nobreza nasce privilegiada, que a nobreza nasce sem pagar impostos, com direitos legais e tudo mais. Eles pensam então numa igualdade de nascimento, numa igualdade jurídica, que horas? Hoje é a base de todas as constituições liberais do mundo. Lembrando então que no final do século XVIII, no iluminismo e de fins do século XVIII, alguns vão pensar em igualdade social, mas a maioria não pensa isso. E muito bem, concluindo aqui as características, os iluministas estão, no fundo, criticando o que eles mesmos chamam de antigo regime, que não era antigo, era o mundo que eles estavam observando, que era o absolutismo, o poder da nobreza, a intolerância, o poder gigantesco das igrejas, a ausência de espaço para o questionamento. Professor, se não é antigo, por que eles chamam de antigo? Se é o mundo que eles estão vivendo, por que eles chamam de antigo regime? Porque eles queriam acabar com ele. Porque eles queriam ver a construção de um novo mundo, sem privilégios nobiliárquicos, sem absolutismo, sem um rei que não tenha limites, com governantes que sigam princípios filosóficos, visavam a construção desse novo mundo que para eles representava o progresso.